Para todo sempre seja adorado o nome excelente de Jesus Cristo, o autor da vida. Tudo bem, amados? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra do Senhor, nosso Deus. Nós vamos ministrar agora na aula de número 3, Palavra Poderosa, cujo tema fala sobre o Criador e sua criação. Dentro de uma abordagem, estaremos falando sobre a Bíblia, continuando, evidentemente, as ministrações anteriores, onde nós trouxemos uma ministração de exaltação ao nosso Senhor Jesus Cristo. E agora passamos a exaltar o próprio Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus, né? É o Espírito presente hoje em nossa vida. E assim residente no nosso espírito. E que nos moveu a Jesus quando andávamos em trevas. Então quem nos trouxe a Jesus foi o Espírito Santo. E que hoje ele nos move a nos relacionarmos de uma forma pura e abundante com Deus Pai e com Deus Filho. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós só temos certeza que somos filhos de Deus porque o Espírito Santo que está em nós é que nos dá essa certeza, nos garante isso. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Antes nós não tínhamos convicção de pecado, agora temos porque o Espírito Santo nos convence. É ele que nos ensina todas as coisas. Não precisa ninguém nos ensinar nada, é ele que nos ensina. Ele é quem nos revela a palavra de Deus e nos capacita para edificarmos o reino de Deus. O Espírito Santo usa pessoas, usa situações para nos ensinar. O Espírito Santo, portanto, ele é o Consolador. Ele é o Espírito da profecia, o Espírito de adoração, ele é o Espírito de conhecimento, ele é o Espírito de conselho. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Cristo, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de graça. O Espírito Santo, ele é o Espírito de inteligência, o Espírito de juízo, o Espírito de poder. O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de santidade. O Espírito Santo é o Espírito de vida, é o Espírito do Filho, ele é o Espírito do Pai. Ele é o Espírito do Senhor. O Espírito Santo é o Espírito eterno. Ele é o Espírito voluntário. Ele é o glorioso Espírito de Deus. Ele é o poder do Altíssimo. Amados, são três pessoas em uma só essência. Pai, como fonte de deidade, ele é o arquiteto. O Filho, eternamente gerado do Pai, ele é o Criador de todo o multiverso. Sim, foi Jesus Cristo que criou tudo. O Espírito Santo, que procede eternamente do Pai e do Filho, ele é, portanto, o embelezador do universo. É ele que embeleza, é ele que concede graça, é ele quem dá vida. Portanto, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, veja bem, são três manifestações pessoais de um único Deus. Um só Deus. Isso não é triteísmo. Não são três deuses, é apenas um Deus que se apresenta de três maneiras diferentes. As duas grandes divisões da Bíblia, nós temos aí o Velho Testamento, composto por 39 livros. Dentro desses 39 livros do Velho Testamento, nós temos os livros da lei, ou Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros compõem o Pentateuco, que é a Bíblia hebraica, né? O Torá são apenas esses 5 livros. Nós temos os livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Irmãos, nunca fale 1 de Samuel, ou 2 de Crônica, 1 de Reis, porque não são cartas, são livros. Então é masculino, ok?
Então entenda isso, são livros. Depois de 2 Crônicas nós temos o livro de Esdras, depois vem Neemias e Esther. Depois nós temos os livros de poesia. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Esses são os livros de poesias. Logo em seguida nós temos os profetas maiores, que são compostos pelos livros Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E logo na sequência nós temos aí a composição dos profetas menores. Assim, com os profetas menores, nós temos Oséias, Joel, temos Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, depois vem Naum, depois de Naum nós temos Abacuque, depois vem Sofonias, e logo segue Ageu, depois vem Zacarias, depois nós temos Malaquias. Com isso, então, completa os 39 livros do Velho Testamento. E aí nós temos o Novo Testamento, que é composto de 27 livros. E eles também têm as suas divisões. Nós temos os evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Preste bem atenção, Mateus e João eram apóstolos. Lucas e Marcos não eram apóstolos. Eles eram discípulos de Paulo, ok? Depois nós temos o livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, e depois vem as epístolas paulíneas. Paulo escreveu 13 cartas, sendo elas Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 a Timóteo, 2 a Timóteo. Vê que agora eu estou tratando no feminino? Porque são cartas, não são livro, ok? Depois de 2 Timóteo nós temos Tito, logo em seguida Filemão. Aí nós temos as epístolas gerais. Aí nós temos Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro. Mais uma vez, eu estou falando no feminino porque são cartas. Ok? Depois vem 1 João, 2 João, 3 João, Judas, e nós temos um livro profético no Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. E com isso, então, completa-se os 27 livros do Novo Testamento. Amados, no Velho Testamento, nós encontramos a aliança da lei. Já no Novo Testamento, nós encontramos a aliança da graça, que veio através de Jesus Cristo. De maneira que uma conduz a outra. Nós temos registrado na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 17 a 25, a seguinte passagem. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser a lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Aí veja que Paulo faz uma pergunta, né? Pelo Espírito Santo. Aí continua dizendo, de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que,
mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Que tremendo, né, amados? Precisamos estudar a palavra com entendimento. Aí ele continua dizendo, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de reavê-la. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por lei. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Amados, eu quero trazer um esclarecimento dizendo o seguinte: o cristão, aquele que é de Jesus Cristo, ele não pode de maneira nenhuma estar recorrendo a práticas da lei de Moisés. Porque esse próprio texto está dizendo que a lei ele foi concedida por causa da transgressão, para normatização, para nos revelar a punição no caso do pecado, para nos revelar a morte no caso do pecado. Aí quando vem Jesus e pela graça ele paga o alto preço, juntamente com ele morre a lei. Na cruz do Calvário com Jesus Cristo morreu o Velho Testamento. Então, queridos, a lei serviu de aio, ou seja, ela serviu de veículo para nos trazer a graça, para nos trazer Jesus Cristo. Então preste muita atenção, em nome de Jesus, abra sua mente. Não fique pregando o Velho Testamento. Pregue Jesus Cristo. Infelizmente, a igreja contemporânea continua insistindo em pregar velha aliança, continua insistindo em praticar doutrina da velha aliança. A nossa doutrina é de Cristo para cá e da cruz de Cristo para cá e não para trás. Bispo, então para que serve o Velho Testamento? Apenas como modelo, apenas como teoria, apenas como exemplo, apenas para nos informar de onde nós viemos. Ninguém pode ter como modelo a Moisés, a Davi, a Abraão. Ninguém pode ter como modelo a Ezequiel, a Elias, a Daniel. Tem gente fazendo 21 dias de jejum de Daniel. Um absurdo. Você não pode fazer, eu vou dar os 7 mergulhos de Naamã. Isso é feitiçaria, irmão. Eu vou rodear aqui 7 vezes porque vai cair os muros de Jericó. Que é isso? Você está negando a Cristo. Eu vou comemorar a Páscoa. Você está fazendo feitiçaria. Porque crente não comemora a Páscoa. Crente toma ceia. No Monte Betânia, Jesus Cristo transformou Páscoa em ceia. Então, em nome de Jesus, pare de pregar Velho Testamento. Pare de seguir esses ministros que ficam pregando o Velho Testamento. Pregue a Cristo, ensina a Cristo, é Cristo em nós. Agora tudo é Jesus Cristo. Dá para você entender isso? Amados, eu preciso falar de uma forma muito contundente, porque infelizmente nós temos no nosso meio pessoas que se dizem cristãs, mas estão usando de práticas do Velho Testamento. Velho Testamento é apenas para conhecimento. A prática, sim, é o Novo Testamento. Você quer viver uma vida cristã? Então pegue aí capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós temos lá 9 princípios, mais 27 ensinamentos, Jesus Cristo nos ensinando como devemos viver. Amém? E seja Cristo o seu grande modelo. Deus abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus Cristo. Amém.